Sabe quando a gente precisa de qualquer coisa do governo? Tirar um documento, usar um serviço público, participar de um concurso? A gente nem sempre para pensar, mas por trás de cada uma dessas ações existe um conjunto de regras bem rígidas. É como um manual de instruções invisível que diz exatamente o que o poder público pode ou não pode fazer. E é esse manual que a gente vai abrir e decifrar hoje. E aí que entra a grande questão que guia toda a nossa conversa. Afinal de contas, que regras são essas? Quem está no comando pode fazer o que bem entende? A resposta é um sonoro não. E entender o porquê é entender como o nosso Estado funciona. É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, para organizar as ideias, aqui está o nosso roteiro. A gente começa com o Manual de Regras Geral, depois passa pelos 2 pilares que sustentam tudo. Em seguida, vamos mergulhar nos 5 princípios mais famosos, dar uma olhada num exemplo bem prático, que é o nepotismo, e fechar com o equilíbrio delicado entre direitos e deveres. Então vamos lá. Antes de a gente sair listando regra por regra, é essencial entender o conceito mãe. A ideia que amarra tudo isso junto. É como entender a filosofia do jogo antes de aprender os movimentos. E esse conceito tem nome. É o regime jurídico administrativo. Pensa nisso como o grande livro de regras do Estado. É ele que, ao mesmo tempo, dá poderes para a administração agir, mas, isso é o mais importante de tudo, também impõe os limites dessa atuação. É uma via de mão dupla. A melhor analogia, sem dúvida, é a do sistema operacional de um computador. Tudo que o governo faz, cada programa, cada decisão, tem que ser compatível e rodar dentro desse sistema. Se não for, o sistema trava. E o objetivo final desse sistema é um só: servir ao interesse de todos nós, o interesse público. E esse sistema operacional todo não surgiu do nada. Ele se apoia em 2 pilares, 2 super princípios que são a base de tudo. Eles criam um equilíbrio super importante entre o poder que o Estado tem e a responsabilidade que vem com esse poder. Olha que interessante essa dinâmica. De um lado, a gente tem a supremacia do interesse público. Isso dá ao Estado certas vantagens. O poder de, por exemplo, desapropriar um terreno para construir uma escola. O interesse da coletividade se sobrepõe ao do indivíduo. Mas para contrabalancear vem o segundo pilar, a indisponibilidade do interesse público. Esse nome complicado quer dizer uma coisa simples. O governante não é o dono desse interesse. Ele não pode simplesmente abrir mão ou usar como quiser. Ele é só um guardião. E essa citação mata a charada. Ela diz que o poder público é, na verdade, uma responsabilidade que foi confiada a alguém, não uma posse. O administrador público é apenas um zelador temporário de um interesse que pertence a toda a sociedade. Certo. Já vimos a base. Agora vamos descer um nível para as regras do dia a dia da administração. E para facilitar a vida de todo mundo, existe um acrônimo, um macete muito famoso para guardar os princípios mais importantes, o famoso LIMP. LIMP é fácil. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. E isso não é só uma dica, não. Está escrito com todas as letras lá no artigo 37 da nossa Constituição. E vale para todo mundo, União, Estados, municípios, sem exceção. São basicamente os 5 mandamentos do bom gestor público. O primeiro princípio, o da legalidade, já vem com uma inversão de lógica que é fundamental entender. Para qualquer cidadão, a regra é clara. Tudo que a lei não proíbe está permitido, certo? Bom, para o gestor público, a lógica é exatamente o oposto. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina. A lei, para ele, não é um limite, é a permissão para agir. Depois vem a impessoalidade. O nome já ajuda, né? Significa que a administração tem que ser neutra, tratar todo mundo da mesma forma sem dar um jeitinho pro amigo ou prejudicar um adversário. O exemplo clássico é a proibição de propaganda pessoal com dinheiro público. A placa de uma obra tem que informar sobre a obra e não fazer propaganda com o nome do prefeito ou do governador. O ato é da administração e não da pessoa que ocupa o cargo. Já o princípio da moralidade vai um pouco além. Não basta seguir a letra fria da lei. É preciso agir com honestidade, ética, lealdade. E aqui vem o pulo do gato. Um ato administrativo pode estar tecnicamente legal, seguir todo o script, mas se for considerado imoral, ele pode ser invalidado. Ou seja, a legalidade não é o único filtro. E se a gente fala em um ato que fere a moralidade, qual o primeiro exemplo que vem à mente? Claro, o nepotismo. É o caso mais emblemático. Então vamos dar uma olhada em como a lei lida com esse problema. A palavra nepotismo todo mundo conhece e usa,
Mas do ponto de vista da lei, o que exatamente é considerado nepotismo? A definição é bem específica. A regra principal vem da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. De forma bem direta, ela proíbe a nomeação de parentes próximos, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau para cargos de confiança. O objetivo é bem óbvio: impedir que a máquina pública vire um cabide de empregos para a família e garantir que as contratações sejam baseadas em mérito. É claro que, com a proibição, surgiram tentativas de dar um jeitinho. Daí nasceram termos como nepotismo cruzado, que é aquela troca de favores. Um político do legislativo nomeia o parente de alguém do judiciário, que por sua vez nomeia um parente daquele político. E tem também o transnepotismo, que é a mesma troca de favores, mas dentro do mesmo poder. Nem precisa dizer que ambas as práticas são totalmente ilegais, né? Bom, além do famoso limpe, existem outros princípios que funcionam como um ajuste fino nesse sistema todo. Eles garantem que o jogo seja justo e equilibrado, protegendo tanto o Estado quanto o cidadão. Lembra do P de publicidade? A regra é a transparência total. Só que esse direito não é absoluto, existem exceções. A lei precisa equilibrar a transparência com a proteção da intimidade das pessoas, com a segurança nacional ou com investigações que estão acontecendo. É uma balança delicada entre o direito de saber e a proteção de outros direitos igualmente importantes. Em seguida, o princípio da proporcionalidade. Esse aqui é basicamente o princípio do bom senso. Ele diz que a ação do governo tem que ser adequada e necessária para resolver um problema sem nenhum exagero. É aquela velha máxima: não se usa um canhão para matar uma mosca. O meio tem que ser proporcional ao fim. A autotutela é uma ideia muito poderosa. É o poder e também o dever que a administração pública tem de corrigir os próprios erros. Se ela pratica um ato ilegal, ela mesma tem a obrigação de ir lá e anular. Se um ato era legal, mas com o tempo se tornou inútil ou inconveniente, ela pode revogar. É um mecanismo de autocontrole, muito importante para o sistema funcionar bem. E por fim, a segurança jurídica. Esse princípio é a nossa garantia de estabilidade. Ele impede que as regras do jogo mudem no meio da partida e nos prejudiquem. Uma nova interpretação da lei, por exemplo, não pode voltar no tempo para desfazer uma situação que já estava consolidada. Isso é o que gera confiança na relação do cidadão com o Estado. Entender todas essas regras, dos pilares que sustentam o sistema até o equilíbrio do dia a dia, é o primeiro grande passo. Mas só o conhecimento não muda a realidade. Então a reflexão que fica é: agora que conhecemos o manual, qual é o papel de cada cidadão na hora de fiscalizar e de cobrar para que essa partida seja sempre jogada de forma justa? É pensar sobre essa responsabilidade que realmente fortalece o jogo democrático.